Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, nosso Relógio Entrevista, trazendo sempre um tema muito interessante na nossa programação. Aliás, parabéns à nossa produção, né? Sempre colocando temas importantíssimos para abordarmos aqui com especialistas da área, né? Hoje o nosso Relógio Entrevista vai conversar com o professor e mentor Thales Moraes. Vai nos tirar dúvidas aqui sobre concursos públicos. Passar em um concurso é o sonho de muitos brasileiros. Mas a grande dúvida é: quanto tempo de estudo é preciso para ser aprovado? Como fazer um planejamento de estudo? Bom, para falar mais sobre esse assunto e tirar as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes, eu vou conversar agora com o professor e mentor especializado em concursos públicos, Thales Moraes. Vamos cumprimentá-lo? Vamos lá então. Professor Thales Moraes, bom dia. Obrigado por atender a nossa produção. Opa, bom dia aos ouvintes do programa Manhã Melhor. Que prazer estar aqui falando com vocês. Quero agradecer muito aí o convite, a oportunidade de poder conversarmos juntos aí um pouquinho acerca de concurso público. Ô, professor, nós aqui agradecemos pela sua gentileza e a sua disponibilidade de nos atender. Professor, a primeira pergunta é a seguinte: como fazer um planejamento para estudo? Como é que faz esse planejamento? Por favor. Bom, vamos lá. Quando a gente vai organizar os estudos para concurso, a gente tem que levar em conta alguns fatores. O primeiro e o mais importante é o edital do concurso almejado. Eu vou estudar para o concurso X. Legal, tem que saber quais são as matérias, quais são os tópicos, qual é a banca. Aí, com base nisso, a gente monta um planejamento de acordo com a carga horária da pessoa. Algumas pessoas têm mais tempo, outras têm menos, mas de qualquer forma, o importante é estar organizado. Se a gente não tem esse planejamento bem feitinho, esse planejamento organizado, perde-se muito tempo, corre o risco de ficar com conteúdo sem estudar, e acontece muito, nossa, é muito comum. E acaba ficando patinando, sabe? Não produz quanto poderia. Principalmente quem tem que conciliar o trabalho com outras atividades domésticas, né, que dá muito trabalho, com o próprio trabalho mesmo, ou com outras responsabilidades. Se não tiver organizado, a dificuldade é muito maior. O tempo já não é tão grande, né? O tempo é um pouco escasso, então Sim. A gente tem que aproveitar esse tempo da melhor forma. Então essa organização, esse direcionamento, ele é fundamental. Sem isso, o estudo, ele até evolui, sabe? Mas não a ponto de efetivamente você chegar lá competitiva para o concurso. Perfeito, professor. Bom, os nossos ouvintes que vão prestar o concurso querem saber quantas horas por dia é ideal para o estudo e por quê? Por favor, professor, responda. Olha, essa pergunta aí é extremamente comum, né? Bom, a verdade, sendo bem honesto, é que não existe uma carga horária ideal. Não. É óbvio, né, que quanto mais estudo, melhor. Mas claro. A gente tem que conciliar o estudo com a realidade. Por exemplo, eu não posso estudar 8 horas por dia. A maioria das pessoas não podem. Muita gente, a grande maioria dos meus alunos, inclusive, eles trabalham ali, têm a responsabilidade familiar e tem que conciliar outras coisas. São pessoas que vão ter ali uma média de 2 a 3 horas por dia. E a gente organizando certinho, dá para fazer isso aí. A pessoa pegando 3 horas por dia, bem organizadinho, um estudo que rende, um estudo eficiente, um estudo realmente muito assertivo, nossa, dá para fazer muita coisa nesse horário. É claro que a pessoa vai ter também que encontrar ali algumas brechas durante o dia para dar uma revisadinha, às vezes no final de semana, aproveitar para dar uma pegada maior. Só que assim, não adianta querer começar a estudar para concurso já no 100%, sabe? Nossa, eu vou me dedicar várias horas por dia. Não funciona tão bem assim. O ideal é a gente montar um planejamento bacana e começar a estudar. Começar a assistir às aulas, ler os materiais e vai começando estudando. O importante é começar, sabe? Começou a estudar, aí a gente vai organizando isso aí. Aí a pessoa vai ter uma noção das matérias, dos conteúdos, e aí ela vai ter uma produtividade melhor. É claro que alguns cargos, eles vão exigir um tempo maior. Fala, olha, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Esses aí são concursos que levam anos de estudo com muita dedicação. Agora fala, não, eu quero
ser técnico do INSS, um técnico, analista de tribunal, eu quero ser policial. Opa, são cargos aí que eu falo por experiência própria. A maioria dos meus alunos são pessoas que trabalham, estudam, conciliam tudo isso aí com essa rotina, né? Que muitas vezes não colabora e conseguem o resultado. O importante é a organização. Então, não adianta assim ficar esquentando muito a cabeça. Tem que ser tantas horas ou não será possível. Eu não vou mentir, tá? Falar assim, com meia hora por dia você passa. Olha, só se a pessoa for um gênio. E se não for o teu caso, né? Que não é o caso de quase ninguém, não é o meu aí, dos alunos também, como regra, sim. Vai precisar de um pouquinho mais de tempo. O importante é começar a estudar, aí a gente organiza, faz algo bacana e a produtividade vem. Muito bem. Gente, estamos conversando aqui com o professor e mentor especializado em concursos públicos, Thales Moraes, tirando dúvidas dos nossos ouvintes sobre o concurso público, para quem vai prestar o concurso público, né? Professor, responda por gentileza aqui a pergunta aqui do nosso ouvinte Paulo Sérgio, do bairro de Benfica, aqui no Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: professor, qual é a melhor forma de estudar e memorizar aquilo que está estudando? Qual é a melhor maneira? Isso é um ponto fundamental. A galera às vezes acha, né, que estudar é só sentar e estudar. Sim. Então sabemos aí qual é a melhor forma de estudar e de memorizar. É muito importante, como eu disse antes, para a gente ter um estudo eficiente. Acabou aquela coisa de ter que ficar o dia todo estudando, se matando. Não precisa disso para ser aprovado. Não. Tem que ter constância e um estudo eficiente. E para isso, a organização é o primeiro ponto, que a gente até conversou um pouquinho, né? Sim. As matérias, os tópicos e tal. Mas tem uma sequência que ela funciona muito bem, que é o seguinte. Primeiro, a gente estuda a teoria. Certo. Assiste a aula, lê o material, vai conhecer aquele conteúdo. Aí logo na sequência, a gente faz questões exatamente daquele conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Sim. Acabamos de estudar o tópico de atos administrativos. Certo. Vai fazer questões de atos administrativos, questões de prova, de provas anteriores. Sim. Fazendo isso, a pessoa consegue ver se realmente ela entendeu o conteúdo, ela vê como que aquilo cai em prova, ela vai ver se realmente, né, a forma que ela estudou está sendo produtiva. Essa também é uma ferramenta muito legal de revisão e para ajudar, sim, a massificar aquele conteúdo na cabeça. Pegar o jeito da banca, pegar a malandragem, efetivamente aprender o que ela vai fazer no dia da prova, que é responder questões. Aí, depois da terceira etapa, é trabalhar a revisão desse conteúdo. Esse é um problema muito comum. A galera, às vezes, estuda, aprende, acerta a questão. Só que depois que um tempo vai passando, ela não revisa aquilo, ela começa a errar o que ela tinha acertado antes. É verdade. Então, montar também um ciclo de revisão bem organizado, bem feitinho, nossa, é fundamental para aprovação. Muito legal. Professor Thales, a nossa ouvinte Simone, do bairro do Meier, tem por hábito estudar à noite, de madrugada. Mas ela lhe pergunta aqui: professor, qual é o melhor horário para estudar? Existe esse horário? E qual é? Olha, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Qual é o melhor horário para estudar aí? A gente vai encontrar diversos posicionamentos, tá? Verdade. Eu vou dar a minha opinião, primeiro, como alguém que foi aprovado em 10 concursos públicos. Segundo, alguém que está à frente de um grande curso, que é o Esquadrão de Elite, que é focado principalmente para a galera que trabalha e concilia trabalho com estudo e consegue muita aprovação. Terceiro, também sou especialista em neurociência e aprendizagem, então eu li, leio e estudo muito sobre isso. Tem esse mito, né, que às vezes fala, mas eu sou noturno. Não, nós não somos noturnos. O ser humano, ele é um animal diurno. Sim. Nós não somos adaptados para a noite. Tanto que se a pessoa ficar muito tempo sem tomar sol, ela entra em depressão. Verdade. Então, o ideal é tentar estudar nos primeiros horários do dia. Eu, por exemplo, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. Às 5h30, eu já estou lá fazendo meus estudos para preparar a aula, já estou ali junto com alunos também, né? Eu tenho uma sala de estudos online, que é no meu YouTube, que eu, 5h30, 7h30, eu fico junto com eles estudando, como se fosse uma sala coletiva. Sim. Cada um estudando o seu. E é um horário que rende muito, porque a gente começa o dia estudando. Muitas vezes a gente deixa para estudar à noite e, poxa, chega com aquele cansaço todo dia, aquele estresse, o estudo não rende. Então, o que eu oriento a galera? Deixa esse estudo à noite para fazer aquilo que é mais fácil, mais prazeroso, tipo assistir videoaula, matérias não tão difíceis, e aquilo que realmente é mais abacaxi, sabe? Que é mais custoso, deixa para estudar esse horário de manhã. Mas assim, é claro que isso não é uma realidade para todo mundo. Eu também não posso falar, só vai passar quem fizer isso, não. Eu tenho pessoas que trocaram a noite, alunos, né, que trocaram a noite pelo dia. Sim. E estudaram e foram aprovados também. Tem gente que estuda só à noite, tem gente que estuda só um período, tem gente de todos os tipos. Então, é muito importante a pessoa adaptar com a rotina dela
O importante é estudar, sabe? Estudando, a gente está fazendo o que tem que ser feito. É claro, se tiver a flexibilidade de escolher, estudar nos primeiros horários, principalmente que é mais difícil. Nossa, ajuda muito, muito. E deixa para aqueles horários de mais cansaço, aqueles conteúdos que são mais simples, né? Tipo videoaula, matéria não tão pesada. Isso ajuda bem. Mas se fala, olha, Thales, eu não consigo. A minha rotina é essa, o único horário que eu tenho é esse. Isso. Pô, tudo bem, então estuda esse horário. Então faça o que tem que ser feito. O importante é estudar. Não adianta nada também estudar no horário ideal tal, e também não tá estudando, né? É verdade. Professor Thales, tem pessoas que estão há anos fazendo concurso e não conseguem passar. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Por favor, por gentileza. Olha, tem sim, viu? Tem muita gente que está há anos e anos aí fazendo concurso e não consegue passar. Não. Tá? Isso aí é uma realidade, por quê? Primeiro, o concurso público, ele não é para mudar a vida de ninguém rápido. Ele é para mudar a vida para o resto da vida. Então a pessoa tem que ter consciência que, mesmo que leve um pouco mais de tempo, vale a pena. Porque aquilo lá, ela vai se aposentar recebendo aquilo, vai ser para o resto da vida. Sim. Então, vale a pena esse esforço. Só que muita gente, às vezes, acaba demorando demais para passar ou ficar muito tempo estudando, justamente por falta de direcionamento. Hoje, o problema não é a falta de conteúdo. Quando eu era concurseiro, lá atrás, realmente a gente tinha esse problema aí de falta de conteúdo, sabe? Tinha que garimpar, produzir os próprios materiais. Hoje não. Hoje o problema é o oposto, é o excesso. Sim. Aí a pessoa tem que lidar com excesso de materiais, é muita coisa, tem material que é muito prolixo, é muito extenso, tem aula que é muito grande, o professor às vezes não é tão didático, e a pessoa, até girar tudo aquilo, passa muito tempo. Então ela, sabe, tá sempre ali, né? Evoluindo, mas ao mesmo tempo que tá evoluindo, vai perdendo algumas coisas que estudou no meio do caminho. Por isso que fica tanto tempo e não passa. Então o primeiro ponto é organização. Como organizar esse estudo? Tem que estar todos os tópicos, todo edital, para não perder tempo e ter um estudo eficiente. E a gente tem que estar sempre fazendo a mensuração desse estudo. Sim. Tá fazendo tudo certinho, sabe? Eu estudei o tópico tal, fiz questões dele, acertei tanto, opa, aqui eu fui mal, vamos voltar e vamos refazer para garantir uma pontuação bacana. Ah, não, esse tópico aqui eu tô bem, já posso passar para o próximo. Então, há técnicas para isso. Até mesmo quem já está estudando há um bom tempo e está com dificuldades, tem técnicas que a gente faz toda uma análise matéria por matéria, tópico por tópico e filtra exatamente os pontos que a pessoa tem que melhorar. E para quem está começando a estudar, nem se diga a diferença, né? Porque se já começa de uma forma bem direcionada, de uma forma assim didática, com professores que realmente sabem o que estão fazendo, que não estão lá só jogando conteúdo, sabe? Realmente que trabalham de forma direcionada. A evolução é outra. Então a gente vê que, da mesma forma que tem pessoas que ficam anos estudando e não passam, tem pessoas que com meses passam. Verdade. Poxa, a gente tem aluno ali que nunca estudou para concurso, nem era um bom aluno, sabe? Tinha uma dificuldade até de aprendizado. Em pouco tempo, 1 ano e meio, 2, a pessoa passando nas primeiras colocações de grandes concursos, que paga lá 10, 15 mil logo de cara. Só que tem que ter organização e, claro, né? Tem que ter disciplina, tem que ter a rotina, a pessoa tem que se esforçar também. Mas tendo esse esforço, tendo essa dedicação, a pessoa tendo tudo organizado, fazendo esse acompanhamento, um trabalho ali bem direcionado, é só uma questão de tempo, sabe? É só uma questão de paciência. Mesmo que demore um pouquinho mais, a gente tem que sempre lembrar uma frase que eu gosto muito, sabe? Qual? Que a dor, ela é passageira, mas a glória, ela é pra sempre. Opa! Não importa quantas vezes reprova, só precisa aprovar uma. Depois que a pessoa foi aprovada, ela conseguiu, ela vai receber aquele contra-cheque bacana todos os meses aí, até depois de aposentado, vai ter aquela segurança, aquela estabilidade, vale muito a pena. Então existe sim uma jornada a ser trilhada, um caminho a ser feito, um preço a ser pago. E quando eu falo preço, não é nem dinheiro, viu? Não é comprando curso, tal, não. Eu falo preço de tempo, de energia, de dedicação. Verdade. Mas olha, depois que a gente colhe os frutos de tudo isso, realmente é muito bom, viu? Vale muito a pena. Muito legal, né? Bom, gente, eu conversei com o professor e mentor especializado em concursos públicos, Thales Moraes. Muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia e até a próxima oportunidade, professor. Quero agradecer a rádio pelo convite, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Nós é que agradecemos. E deixar aqui também minhas redes sociais, se quiserem me seguir, meu nome é bem difícil, por favor. Né? É Thales Moraes, é THALLIUS. Meu nome é bem diferente, então é bem fácil me encontrar nas redes. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Fico à disposição, um forte abraço e quem quiser vir para esse mundo de concurso público, tamo junto aí. Vamos para cima, valeu. Obrigado, professor. Muito simpático, professor, né? Muito obrigado. Até a próxima. Bom, lembrando que quem ficou interessado e quer ouvir de novo ou ouviu só uma parte,
Essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.